falar sobre as melhores práticas em limpeza de pele. Meu nome é Ellen Grepe Ocano, eu sou fisioterapeuta e especialista em fisioterapia dermatofuncional, com aprimoramento em estética avançada e mestre em ciências médicas pela USP de Ribeirão Preto. Eu vou falar com vocês inicialmente sobre alguns pré-requisitos básicos que são muito importantes de serem levados em conta quando você vai fazer uma limpeza de pele. Não é um procedimento tão simples do ponto de vista intelectual, você precisaria entender mais sobre pele, sobre tecidos para fazer a prática. Na prática de limpeza de pele, quando você vai aplicar os produtos, sim, é algo bem simples, mas na hora de executar a técnica você precisa ter conhecimento básico prévio. Então nós vamos falar um pouco sobre a anatomia da pele. Nós vamos iniciar então por lâmina de pele. Você precisa conhecer as camadas da pele. Quais são as camadas? Então nós temos 4 camadas na epiderme e nós temos a derme dividida em derme papilar e derme reticular, que é a camada mais profunda da derme. A hipoderme não faz parte da pele, porém é muito importante que você saiba que é ela que sustenta todo o tecido dérmico. Então nós vamos observar que nós temos alguns anexos que são muito importantes no processo de formação de acne, na estruturação da pele, no biotipo cutâneo em geral. Então a primeira delas é a ordem dessas camadas. Então na camada superficial, que seria a camada epidérmica, nós temos a camada basal, que é a camada germinativa. A partir dessa camada, você tem proliferação de novas células da epiderme. Então, ela vai produzindo a partir da camada basal e vai produzindo queratinócitos acima dela, que é o epitélio estratificado. Nessa mesma camada basal, nós temos entre as células o melanócito, que é a célula que é responsável por produzir melanina. É o que dá a característica pigmentar genética da sua pele e é a célula responsável por produzir melanina quando você se expõe ao sol e quando você tem uma hiperpigmentação, é a partir dela que se formam as manchas. A epiderme é um tecido avascular. Ela não tem irrigação direta, ela recebe nutrientes do contato direto com a derme. Então, através dela, chegam nutrientes que vão irrigar todas as células da camada basal e que vão produzir, por pressão osmótica, nas outras células mais superficiais, a quantidade necessária de nutrientes para essas células trabalharem. Na camada dérmica, nós vamos ter todas as outras células do tecido. Então, ali nós vamos encontrar o colágeno, a elastina, os receptores, nós teremos a glândula sudorípara e a glândula sebácea, que é responsável pela secreção de sebo, de oleosidade na sua pele. A glândula sebácea, ela está diretamente ligada ao folículo piloso. Então, quando você observa o folículo piloso, você vai ver que na haste dele, ao redor do folículo, se encontra a glândula sebácea. Quando nós temos aumento na secreção do sebo, nesse duto do folículo, você tem um aumento natural da oleosidade na superfície da pele e você vai ter característica de pele oleosa. O contrário também vai acontecer. Se você tem uma baixa secreção de sebo nessa região, a superfície da pele vai ser seca, alipídica. E é muito importante que você entenda essa nomenclatura, porque às vezes você pode entender que seca está se referindo à água, e na verdade essa nomenclatura se refere à oleosidade, à baixa produção de sebo na glândula sebácea. Além disso, nós temos outras estruturas, como as veias, as artérias, os canais linfáticos, os vasos linfáticos, linfonodos nessa região. Então, tudo estará ali nessa camada dérmica para fazer aumento de densidade quando você tem uma quantidade adequada de colágeno
uma baixa quantidade. É nessa camada que vão se encontrar os fibroblastos, que são células que vão se diferenciar em produção de colágeno e de ácido hialurônico para você ter um tecido mais preenchido e uma característica de tecido mais hidratado, já que o ácido hialurônico é um mucopolissacarídeo responsável por agregar água nesse tecido. Agora vamos entender as funções da pele. A pele é uma barreira estruturada, então nós temos ali camadas bem delimitadas que têm características muito específicas e que fazem contato tanto com o meio externo quanto com o meio interno. Então, dentro dessas funções, nós podemos elencar que existe uma relação direta com o meio externo, então a pele ela está se comunicando diretamente com o meio e sofrendo interferência dele. Se você tem um ambiente mais seco, um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, tudo isso vai influenciar diretamente na camada da pele mais superficial e produzir efeitos internos também nesse tecido. Então, o primeiro deles é essa relação com o meio externo. O segundo é de proteção. Ele está protegendo os órgãos internos de um contato direto e principalmente de atrito, de contato com determinadas substâncias, com superfícies mais ásperas, agressivas, com choques diretos. Então, ele faz um efeito protetivo. Além disso, nós teremos a absorção de nutrientes por meio da pele, de medicações, e é através desse fundamento que nós utilizamos cosméticos no nosso tecido. A excreção, e ali nós teremos então excreção e secreção. Excreção quando nós liberamos isso para o meio externo, secreção quando nós temos uma glândula que produz, secreta algo. Nas vias de penetração, como nós já sabemos sobre a absorção do tecido, nós teremos reabsorção cutânea e nós teremos as vias de penetração. Nós teremos duas vias de penetração. Uma que é entre as células e através da membrana plasmática das células, e uma segunda que seria através do folículo e da glândula sudorípara, que seriam os anexos desse tecido. Então, a partir dessas duas vias de interação, nós teremos a absorção de nutrientes ou de medicamentos. Quando nós falamos de via intercelular, esse ativo ele está passando entre as células da camada epidérmica, entre os queratinócitos. Quando nós falamos que ele está passando transcelular, ele está passando por dentro da célula, rompendo a membrana plasmática do queratinócito para atingir o alvo que você gostaria de trabalhar. Quando nós falamos de transfolicular, o ativo está entrando através do folículo piloso. E quando nós falamos de transsudorípara, nós estamos falando que ele está agindo através dos poros da glândula sudorípara no tecido. As condições para a permeabilidade dos princípios ativos são... E agora nós vamos entender o porquê alguns ativos conseguem permear mais ou menos. Primeiro, os fatores biológicos, que têm relação direta com a espessura da epiderme, com a idade da pele, principalmente porque com a perda de colágeno e de ácido hialurônico, nós diminuímos a quantidade de água e de vascularização nesse tecido, e isso vai ter uma interferência direta na absorção de nutrientes. E a região anatômica, algumas regiões absorvem mais, outras menos, de acordo com a condição vascular e geral desse tecido. Os fatores fisiológicos estão relacionados a esse fluxo sanguíneo e a hidratação direta desse tecido. Então veja que são fatores diferentes, os biológicos têm a ver com a estrutura tecidual e os fisiológicos relacionados à nutrição e hidratação desse tecido. Nós teremos uma boa condição de permeabilidade de princípios ativos através de fatores cosmetológicos que vão estar diretamente relacionados à característica do seu cosmético. Então, lá você vai observar a concentração do ativo que você vai utilizar. Quanto maior a concentração, maior a permeação, maior a oferta desse nutriente para o tecido.
A solubilidade, algumas substâncias são mais solúveis em água ou em óleo, e essa característica ela vai alterar diretamente a quantidade de nutrientes que você vai absorver. Os veículos, esses veículos estão relacionados a gel, a óleo, a sérum. Então, cada cosmético vai ter uma característica diferente, e essa característica, que é a base do cosmético, vai interferir diretamente na absorção desses nutrientes. E o tempo de exposição. Quanto mais eu deixo um ativo sobre o tecido, maior a permeação, desde que esse ativo ainda esteja funcional na superfície da pele. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um ácido e eu quero que esse ácido faça permeação, eu preciso que esse ácido esteja concentrado e ativo na superfície. Se ele já oxidou, se ele saturou, ou se eu não tenho mais o contato direto com esse ácido, porque secou, evaporou, eu não tenho mais permeação direta. É muito pequena, é muito baixa a concentração que chega no tecido. E os fatores físico-químicos, que vão estar diretamente relacionados à molécula química do seu produto, da sua substância. Então, aqui nós vamos relacionar o peso molecular, que é o PM do ativo. Se você se lembrar da tabela periódica de elementos, você vai se lembrar que toda substância tem um peso molecular que é dado em gramas por mol. Essa quantidade de peso molecular é característica do ativo, ela não muda. Então, você vai ter um maior peso molecular, dificultando a permeação do ativo, um menor peso molecular, facilitando a permeação do ativo. Por exemplo, nós temos em torno de 150 gramas por mol num ácido cítrico, por exemplo. Esse ácido cítrico, quando em contato com o tecido, ele tem uma dificuldade muito grande de permear. Então, eu vou precisar, se eu quiser uma permeação aumentada, de uma exposição aumentada. Eu vou precisar deixar mais tempo esse ativo naquele tecido. Em contrapartida, o ácido glicólico tem 76 gramas por mol. Então, quando nós colocamos o ácido glicólico no tecido, porque o peso molecular dele é bem pequeno, ele permeia rapidamente. Então, eu tenho que ficar atenta, porque é um ácido que está penetrando muito rápido e que vai fazer quebra entre os queratinócitos, causando um afinamento bem intenso no extrato córneo. A capacidade de difusão do ativo, e essa capacidade de difusão estará diretamente relacionada ao meio em que ele está utilizando como veículo, se ela é aquosa, se ela é gel, se é uma solução hidroalcoólica. Então, isso vai ter diferença gritante, vai ser uma diferença intensa na permeação desse ativo, As temperaturas elevadas, porque temperaturas elevadas fazem vasodilatação. E se eu tenho vasodilatação, eu tenho uma maior receptividade desse ativo, eu consigo permear mais rápido em uma maior quantidade. E a alteração do pH. pHs muito ácidos tendem a permear muito rapidamente, enquanto que pHs muito elevados têm uma maior dificuldade. É dessa forma que você vai perceber que, utilizando um peeling químico, por exemplo, você coloca a substância com um pH mais baixo e ela rapidamente reage, fazendo uma permeação e coagulação da proteína da pele. Se você tem essa rápida permeação e coagulação da proteína da pele, significa que toda a camada dali para cima já sofreu lise. Então, é muito importante que você trabalhe com pH seguros. Tenha certeza do pH que você vai trabalhar para não ter intercorrências. Os biotipos cutâneos são de extrema relevância quando nós vamos trabalhar com uma limpeza de pele, pensando que quanto maior a característica de oleosidade desse tecido, maior vai ser a produção e secreção de óleo na superfície e maior a camada, a quantidade de bactérias que eu terei na superfície. E isso vai predispor diretamente esse tecido à produção de acne. Então, é muito importante que você saiba essa avaliação.
Existem características que são relacionadas diretamente ao tecido e existem formas de avaliação que você pode utilizar recursos técnicos, recursos de dosagem. Quando nós falamos de biotipo cutâneo, nós vamos nos referir à característica de biotipo cutâneo de Helena Rubinstein. E a Helena Rubinstein, ela classifica os biotipos cutâneos em normal, oleosa, seca, que seria a lipídica, e a mista. E ela considera um outro tipo de pele, que alguns autores não consideram, que é a pele sensível. Na pele normal, nós teremos uma característica super normal desse tecido. A camada vai ser exatamente da espessura necessária, sem alteração, não vai ter excesso na secreção de sebo, não vai ter excesso na secreção de suor, nem de outras substâncias que você tem de secreção ali no tecido, principalmente perda de água, de sais. Existe uma normalidade nesse tecido. Então a secreção é equilibrada, o tônus e a elasticidade são equilibrados e uniformes, a superfície vai ser lisa e aveludada, nós chamamos de pele de pêssego, porque ela fica com aquela textura bem suave, parecido com o de uma pele de uma criança. Se você tiver dúvida do que é uma pele normal, se lembre do tecido de uma pele infantil, você vai ver que é daquela forma. E se tudo isso estiver normalizado, você não vai perceber os poros dilatados, que na verdade seriam os ósseos. O que dilata no tecido, o que está dilatado, é a saída da glândula sebácea. Então, a saída do folículo piloso da glândula sebácea é um ósseo, não é um poro. O que é poro é da glândula sudorípara. Então, nós acabamos falando poros dilatados, mas a nomenclatura correta, adequada, seria ósseos dilatados. Numa pele normal, você não tem ósseos dilatados, você não percebe. Conseguiu enxergar o ósseo, significa que você não tem um tecido normal. Ele já está alterado de alguma forma para aumento de secreção de sebo. Vamos ver agora o que nós temos então de característica. No exemplo, você consegue ver uma imagem onde a cor está demarcada de maneira uniforme e azul, indicando que a pele é dessa mesma forma em toda a sua extensão, na região frontal, nasal, perioral, na região mandibular. Tudo está equilibrado e refletindo saúde. Lembrem-se da pele de uma criança. Agora nós vamos conhecer o biotipo cutâneo da pele lipídica, da pele oleosa. Como o próprio nome já diz, a secreção nessa pele de sebo está aumentada. Então, a sua glândula sebácea, ela é hiperativa, ela é hipertrófica ou ela está hiperativada por excesso de vascularização ou de hormônio. Existe uma interferência direta nessa glândula sebácea. Então, o que é importante você saber? Que, de alguma forma, essa glândula está trabalhando demais. Se você tem uma predisposição genética, naturalmente essa glândula ela é hipertrófica, então ela vai realmente secretar mais sebo porque ela tem uma condição fisiológica e estrutural que produziu um aumento natural do tamanho dela e por isso ela secreta mais sebo. Então, pais com pele oleosa, naturalmente você vai ter uma pele oleosa também quando você for trabalhar com aquela pele, principalmente quando entra na fase da pré-adolescência e da adolescência que você tem uma alta hormonal. Ou você vai ter uma pele que está sob uma ação direta de hormônio, geralmente ligados à testosterona, porque é a testosterona que é o hormônio direto que faz esse aumento de estímulo na glândula sebácea. Portanto, se você tem uma reposição hormonal, se você tem um anticoncepcional que é androgênico, o que vai acontecer? Um aumento na secreção desse hormônio, chegando lá no folículo piloso, e por conta dessa chegada aumentada no folículo piloso, as células caliciformes da glândula sebácea começam a secretar mais sebo e vão jogando mais triglicerídeo para dentro do duto. E aí, por consequência disso, você vai ter uma superfície realmente mais untuosa, mais oleosa.
Isso dá para esse tecido uma característica de oleosidade pontual, que pode ser reversível ou não, de acordo com determinadas situações. Se for um hormônio que é exógeno, ele está sendo utilizado de maneira pontual. Quando os hormônios se normalizarem fisiologicamente, a tendência é que a glândula sebácea também diminua a sua secreção e se normalize. Agora, se é uma condição hipofisária, uma disfunção nas gônadas, aí sim você vai ter uma característica de pele oleosa sempre. É o caso dos ovários policísticos, por exemplo. O que essa característica de pele oleosa vai estar diretamente relacionada à característica da pele? Primeiro, espessura aumentada. Essa pele ela vai ter dificuldade de descamar a camada córnea, que é a última camada da epiderme. Se você tem uma epiderme que tem uma camada córnea muito densa, você vai ter um tecido mais espesso. Lembrem-se que a camada córnea ela está fixa no tecido através do manto hidrolipídico, que é uma junção do que é produzido na glândula sudorípara com o que é produzido na glândula sebácea. Então, tudo isso forma um cimento que vai cobrir toda essa superfície e vai ligar um corneócito ao outro, já que o corneócito é uma célula que não tem metabolismo ativo. Então, ele precisa dessa junção porque os desmossomas que existiam quando ele ainda era um queratinócito não existem mais, porque a célula está morta. Maior a quantidade de cimento lipídico, maior a quantidade de células da camada córnea na superfície. Além disso, essa característica vai produzindo uma resposta fisiológica que hipertrofia as células. Então, a epiderme naturalmente acaba ficando mais espessa, mais grossa. A produção excessiva de sebo, lógico, relacionada a esse aumento de secreção direta nessa glândula sebácea. Um aspecto untuoso, brilhante. Se você palpar, tocar a pele, você vai perceber que ela tem uma quantidade de óleo na superfície bem característica. E como nós já comentamos anteriormente, quando você tem um aumento nessa secreção de sebo, que você aumenta a secreção no folículo piloso, com o passar do tempo, esse folículo ele vai dilatando. E aí você tem como característica da pele uma pele com ossos dilatados, diretamente com ossos dilatados. Além disso, nessa característica de untuosidade aumentada na superfície da pele, uma característica de maleabilidade maior de superfície, faz com que essa pele envelheça mais lentamente. Porém, quando nós temos linhas e sulcos, por ser uma pele mais espessa, esses sulcos são mais profundos. E, de alguma forma, algumas pessoas relacionam a glândula sebácea, a característica de pele oleosa, dizendo que talvez a pele esteja hidratada. E, na verdade, é o contrário. Quanto menor a quantidade de água, maior a quantidade de sebo. É um contrapeso que o organismo faz. Se você tem uma baixa quantidade de água circulando entre os queratinócitos, para que não haja mais perda de água para o meio, que não haja tanta evaporação, eu aumento naturalmente, fisiologicamente, a quantidade de sebo na superfície. E aí você vai ter, em consequência disso, uma pele bem mais oleosa. Isso é uma característica bem marcante de peles desidratadas. Nós dizemos, inclusive, que quando a pele está desidratada, ela produz oleosidade de rebote. Esse é o termo que nós utilizamos e que você vai ver com mais frequência. Então, a característica dela, como você pode ver, é de uma pele brilhosa, uma pele untuosa. E se você observar a característica do desenho na imagem, você vai ver que ela está demarcada em todas as áreas do rosto com essa característica de oleosidade aumentada. Se você tem o rosto todo com essa característica, naturalmente, tudo o que acontece na região principal, frontal, que nós chamamos de zona T, também vai acontecer na zona lateral. Isso vai representar para o tecido o quê? Exposição direta à oleosidade e aumento na produção de sebo superficial
que vai acabar aumentando a quantidade de bactérias de superfície. Então, a acne, ela vai acontecer em todo o rosto. Tenho dúvida se a pele é muito oleosa, se ela tem uma tendência oleosa, observe se os ossos são dilatados, se você tem comedões nessa região mais lateral. Se existe comedão, se está produzindo acne mesmo numa menor quantidade, você tem uma pele oleosa. Isso é muito difícil às vezes na hora de avaliar, porque geralmente na zona T, como nós temos mais glândulas sebáceas nessa área, aquela região ela vai ter ossos mais dilatados e uma quantidade maior de sebo. E na região lateral um pouco menos. Porém, quando ela é oleosa como um todo, mesmo nessa quantidade diminuída, um pouquinho menor de oleosidade na zona lateral, você vai acabar tendo ossos dilatados, acnes e comedões ali naquela região. Agora vamos conhecer um pouco da pele alipídica, da pele seca. Eu não gosto muito da nomenclatura seca, porque seca remete muito à questão da hidratação. E não é a hidratação que eu quero focar, é a quantidade de óleo que essa pele produz. Lembrem-se sempre que todas as vezes que nós estivermos falando de biotipos cutâneos, nós estamos nos referindo diretamente à quantidade de sebo que essa pele produz. Se você se lembrar disso, você não terá dificuldades. Então, se é uma pele alipídica, significa que ela está secretando pouco sebo. E aí, do mesmo jeito que eu tinha características genéticas para uma pele oleosa, eu também tenho característica genética que predispõe a pele a produzir pouco sebo, a ser uma glândula mais atrofiada, uma glândula menor, e com isso eu tenho uma secreção diminuída de sebo. Nós também temos a intervenção direta de medicações que inibem a produção de sebo. É o caso do Roacutan. Então, quando nós falamos de isotretinoína, a isotretinoína está diminuindo a capacidade dessa glândula de secretar sebo. Então, se você tem uma dificuldade na secreção de sebo diretamente, você vai ter uma pele alipídica. Então, característica geral dessa pele: pouca produção de sebo, que é o que está dando essa característica de pele alipídica. Uma pele mais opaca, essa opacidade está diretamente relacionada à falta de sebo na superfície, mas também uma correlação direta à desidratação. Por quê? Se o filme superficial é o que forma barreira para a evaporação de água no tecido, e esse filme é formado pelo sebo da glândula sebácea, se é uma pele alipídica, naturalmente essa pele vai ter pouca barreira de evaporação de água e vai sempre ser desidratada. Então, nós temos característica de opacidade, que é a falta de brilho, de viço dessa pele, e a desidratação que estará associada a essa condição. A espessura vai ser mais fina, porque como eu não tenho cimento lipídico suficiente para manter a camada córnea na superfície, ela descama com mais facilidade e você vai tendo perda tecidual. Se você tem um tecido mais fino, naturalmente você vai ter uma pele que vai representar uma espessura mais fina. Em algumas situações, quando ela está muito seca, lipídica e com pouco cimento lipídico, você vai perceber inclusive o aspecto descamativo nesse tecido, que é uma condição que acaba sendo relacionada à acidez do tecido. Com isso, ela vai ficar pouco elástica, porque tem pouco óleo na superfície para deixar os movimentos mais maleáveis, menos marcados, então ela acaba envelhecendo um pouquinho mais rápido. Você começa a perceber em algumas regiões a formação de rugas mais acentuadas e com um período que antecede ao período fisiológico descrito na literatura. Então, vamos à característica. É uma pele que precisa de mais cuidado. Isso é fato. Por quê? Se eu não tenho fisiologicamente manto hidrolipídico, eu preciso dar a esse tecido essa característica. E é através do cosmético hidratante, formador de filme, que nós vamos fazer esse aumento na barreira
superficial para evitar a perda de água, diminuir a desidratação e tentar normalizar o mais rápido possível e o mais próximo do fisiológico esse tecido. Na representação você vai ver então que todo o rosto vai ter uma mesma resposta, porém na zona T, como as glândulas sebáceas são mais concentradas, eu tenho uma característica menos visível a isso, mas na região lateral isso é muito evidente, então geralmente você percebe a descamação na região malar, mais na região mandibular e um pouco menos intensa na região T do seu rosto. E nós temos aqui uma característica que nós chamamos de pele mista. Por que mista? Porque a zona T é oleosa, como o próprio nome já diz, ela é mista. Então, na região lateral eu vou ter o quê? Ou uma pele alipídica, com as mesmas características da pele alipídica, descamativa, mais fina, mais predisponente à formação de rugas. E você, se você tiver uma pele normal, aspecto de pele saudável nessa região. Então veja que existe uma tendência que vai depender da característica genética e de alguns ativos que às vezes as pessoas acabam usando na rotina diária e que acabam interferindo diretamente nessa característica. O que nós vamos ver? Que é a pele mais comum que nós temos, a maioria das pessoas apresenta essa disfunção em zona T e regiões laterais mais normalizadas ou com tendência seca. E quando eu tenho um clima muito quente, uma região que favorece a secreção de sebo, eu acabo tendo uma pele mais predisponente a uma pele oleosa. A zona T tem essa característica bem demarcada e como ela é oleosa nessa região, nós temos ossos dilatados, pele mais espessa, uma característica que predispõe à formação de acne nessa área, que é bem evidente. Está bem? E como nós falamos, a Helena Rubinstein acaba classificando mais um biotipo cutâneo, que é o de pele sensível. O que significa essa pele sensível? Significa que essa pele reage muito facilmente. Então, ela acaba tendo uma característica muito próxima ao que nós temos de uma pele seca, alipídica, que é uma pele seca, fina, avermelhada, mais sensível, mais predisponente à descamação, que com o passar do tempo acaba formando telangiectasias superficiais. Essas telangiectasias superficiais, que são esses vasos que você consegue observar na figura ao lado, são exatamente peles que têm uma característica sensível por um longo período. Acabam fazendo com o processo inflamatório contínuo neoangiogênese mais superficial. É uma tentativa do tecido de jogar mais nutrientes e mais água para a superfície, por isso que esses vasos vão se formando. É uma pele mais reativa, então geralmente os cosméticos que nós utilizamos nesse tecido não podem ser descamativos, não podem ser muito abrasivos, com pH muito baixo. Geralmente são cosméticos que nós não utilizamos pigmento, cheiro, perfume. E se você for utilizar algum tipo de pigmento, que ele tem uma característica mais orgânica, como a argila, por exemplo. Muito menos químicos para reagir menos. Então, é uma pele mais delicada e você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Veja, é uma pele que pode estar relacionada a outra característica. Ela pode ser oleosa e sensível, ela pode ser alipídica e sensível, ela pode ser mista e sensível, ela pode se sobrepor à característica de biotipo cutâneo diferente do que é o descrito na pele sensível propriamente dita. Característica, então, é uma pele frágil, que reage muito. Geralmente nós não fazemos nenhum tipo de descamação nesse tecido. Ela precisa naturalmente ir se equilibrando. Aí nesse caso você vai ter que lançar mão dos home cares para você ter um tecido
mais controlado no dia do seu tratamento, seja lá qual for o que você vai fazer, mas principalmente na limpeza de pele, onde você vai precisar de atrito, você vai acabar machucando mais o tecido, você deve ter mais atenção a ela. Uma pele que se irrita muito fácil e inflama muito, ela fica vermelha muito fácil, então exige mais cuidados. Para a definição do biotipo, o que nós temos? Primeiro, a característica e identificação dos sinais que você vai acabar observando na sua avaliação de pele. Então, lá na sua ficha de avaliação, precisa conter todas essas informações para você ter facilidade na identificação. É uma pele com ossos dilatados, você já vai relacionar a uma pele oleosa. Uma pele acneica é uma pele oleosa. Uma pele descamativa, fina, opaca, significa que ela tem uma tendência lipídica. E assim você vai fazendo a sua avaliação por meio dos sinais que você está observando no tecido, principalmente a sua palpação. Nós temos também a visualização óptica. Nesse caso, você pode utilizar uma lupa, uma lente de aumento para observar com mais facilidade, e os recursos através de medida que nós utilizamos nesse caso, a bioimpedância facial, que algumas pessoas acabam conhecendo, vendendo comercialmente, ele é conhecido como corneômetro. Então veja os recursos que nós temos: a visualização óptica com ou sem a lupa, a palpação, que vai ser muito importante para você identificar espessura e no tato se é uma pele lisa ou áspera. A luz de Wood, que vai te ajudar no sentido de avaliar se você tem uma secreção excessiva. A lupa de Wood facilita muito isso também. E o medidor de hidratação e oleosidade, que é a bioimpedância facial, que vai emitir um sinal elétrico em microcorrentes entre um polo metálico e outro da ponteira, e através dessa emissão de corrente, o aparelho consegue identificar naquele trecho a quantidade de oleosidade e de hidratação que o tecido tem. É bem importante você saber disso, porque algumas pessoas colocam apenas em algumas regiões da face, e geralmente quando nós temos pele mista, uma tendência mais à pele normal na região lateral, você quando posiciona o corneômetro em alguns pontos apenas, você não consegue identificar exatamente qual é a característica desse tecido, principalmente se esse paciente utiliza um home care que tem uma tendência mais oleosa ou que tem uma tendência mais descamativa, pode ter uma interferência direta. Então é só entre os pontos metálicos da caneta que você tem medida, ele não consegue expandir para as regiões laterais. Você precisaria, para esses casos, de pontos de medidas aumentadas. E aí você vai só descrevendo para chegar num consenso. Esse consenso pode mudar de uma sessão para outra. Então é muito importante que você refaça essa avaliação biofísica, todas as vezes que você fizer o seu tratamento, que você for fazer qualquer tipo de tratamento nesse tecido. Agora vamos aos fototipos. O fototipo é a característica pigmentar desse tecido. Ele foi descrito por Fitzpatrick. Fitzpatrick fez uma avaliação bem detalhada da característica à exposição solar desse tecido e como ele reage, se é uma pele que é mais reativa, mais sensível ou menos reativa. Então, nós temos o fototipo que vai de 1 a 6, sendo que o fototipo 1 é o fototipo com menos quantidade de pigmento e o fototipo 6 com mais quantidade de pigmento. No fototipo 1, nós teremos uma pele que, quando se expõe ao sol, ela tem muita queimadura, é muito fácil você ter eritema nesse tecido. E quando esse eritema vai cessando por volta do 5º, 6º dia após a exposição, esse tecido descama completamente e você não tem mudança na pigmentação dessa pele, ela não bronzeia. Por isso, uma pele mais sensível. Quando você tem fotoexposição do fototipo 2,
que é o fototipo claro, dos loiros ou pessoas muito mais brancas, mesmo que com característica de cabelo mais escuro, olhos mais escuros, ela pode ser branca, e às vezes as pessoas acabam se confundindo nesse sentido, você vai perceber o quê? Que quando essa pele se expõe ao sol, existe uma queimadura muito intensa, muito parecida com a do fototipo 1, porém o período de reparo tecidual diminui um pouquinho, em torno de 1 a 2 dias a menos. Então essa pele ela vai ficar bem avermelhada em torno de 4 dias e no máximo 5. E quando ela acaba, ela descama somente nas regiões mais sensíveis. E em algumas regiões eu tenho pigmentação. Essa pele consegue, com persistência, bronzear. Então é uma característica que difere bastante ela do fototipo 1. Você tem dúvida entre um fototipo e outro? Observe as mãos, os braços, a região do colo, onde essa pele fica mais fotoexposta. Se você percebeu que ela é diferente das regiões onde a pele fica escondida, como a região do abdômen, a região do interno de braço, por exemplo, significa que essa pele ela é fototipo 2 e não fototipo 1. No fototipo 3, nós temos as morenas claras. É o fototipo que, quando se expõe ao sol, vai sofrer queimadura solar, vai durar em torno de 2 a 3 dias no máximo o processo inflamatório e o eritema. E quando esse eritema cessa, há uma pequena descamação que pode acontecer, porém uma pele que bronzeia. E se ela bronzeia, ela vai ficar realmente com uma característica de tonalidade mais intensa. Aonde você vai perceber isso? Nas regiões cobertas. Então, o interno de braço, o interno de coxa, a região de abdômen são mais claras. A região mais exposta é mais escura, mais bronzeada. Isso vai te dar essa característica. No fototipo 4, nós teremos as morenas jambo, que é aquela característica de bronzeado, cor numa tonalidade mais doce de leite. Essa característica mais acentuada de cor traz para nós uma característica bem marcante. Quando essa pessoa se fotoexpõe, ela vai ter somente no primeiro dia um leve eritema nas regiões mais sensíveis, como a região da face, a região de colo, na região dorsal de trapézio superior. Ali você vai ver realmente uma pele que fica um pouco mais avermelhada, mas que no dia seguinte já te traz um bronzeado bem marcante. Essa é a característica de pele que nós também damos aos asiáticos e aos indígenas. Então, se você observar o comportamento desse tecido asiático ou indígena quando se expõe ao sol, é exatamente assim, bronzeado já no primeiro dia, com uma pequena sensibilidade em algumas regiões. E o fototipo 5? O fototipo 5 é um mulato, é a mistura racial propriamente dita. É aquela característica de pele onde nós não temos eritema quando há fotoexposição. Você já tem um bronzeado muito intenso num pequeno espaço de tempo. E isso dá para essa característica pouquíssima sensibilidade à radiação solar. É uma pele que está mais protegida da radiação ultravioleta naturalmente. E o fototipo 6 são os negros com a raça pura mesmo, sem misturas, onde você vai ter uma quantidade bem grande de pigmentação e escurecimento quando faz fotoexposição. Isso dá para o tecido uma condição diferente. Ele está muito protegido da radiação ultravioleta naturalmente, porque a melanina ela vai formar uma barreira bem intensa na região mais superficial da pele e não vai permitir que a radiação ultravioleta passe. Por isso é uma pele que envelhece mais lentamente, é uma pele que não tem características de oscilação com relação a câncer ou a sensibilidade, uma pele mais propensa a uma alergia, uma dermatite, uma pele mais protegida, mais resistente mesmo à exposição solar e a respostas fisiológicas no tecido. Então, se você observar ali na escala de cor,
de pele, você vai ver que do 1 ao 6, o que vai oscilar bastante entre uma característica e outra é até o fototipo 3, que nós temos um eritema bem marcante quando fazemos fotoexposição, e do 4 ao 6, que é praticamente nula a quantidade de eritema que se forma.